Quais são as características vocais? O tom da sua voz, a intensidade, o ritmo, a velocidade da fala, a ressonância e a entonação. Então é importante que essas características sejam usadas de forma equilibrada. Usar de forma equilibrada é usar essas características onde nenhuma delas vai se sobressair. De maneira harmônica elas vão funcionar e vão gerar sentido para o que você fala. Então, por exemplo, vamos lá, tom de voz está relacionado ao sexo, masculino ou feminino. Se você tem uma voz muito fina, pode passar uma imagem de maturidade. Se você tem uma voz grossa demais, pode passar uma imagem de autoritarismo ou de falta de educação, por exemplo. Estou falando de tom. E se você é uma pessoa que fala muito baixo, intensidade, pode passar uma imagem de insegurança. Se você fala muito alto, de falta de educação, por exemplo. Né? Então, estou me referindo à intensidade. Agora, quando a gente fala de ritmo ou de velocidade de fala, tem pessoas que falam muito rápido. Eu tenho vários alunos, clientes que me procuram. Tati, eu falo muito rápido, as pessoas não me entendem. Isso acontece. Quando isso acontece, sem dúvida nenhuma, no discurso dessa pessoa, ela em muitos momentos vai ter que voltar, vai ter que repetir. As pessoas vão olhar para ela meio com cara de paisagem, porque em muitos momentos não vão entender. Então é importante que essa velocidade seja adequada, que você horas vai falar mais devagar, horas vai falar mais rápido, mas o tempo todo precisa ser uma fala clara. Esse é um ponto. Quando eu falo de ressonância, Tati, o que é ressonância, gente? Ressonância é onde a gente amplifica o nosso som. Hoje eu sou um exemplo de uma ressonância não muito equilibrada, porque como eu tô com o nariz um pouco entupido, a minha voz tá meio nasal. Não é o meu normal, mas hoje ela tá assim. Tô aqui tentando trazer pra boca o tempo todo, mas ela fica um pouco nasal. Então às vezes é uma voz que é um pouco nasal. Agora eu vou fazer um exemplo de uma voz nasal, olha isso aqui. Então a pessoa que tem uma voz mais nasal, ela passa para as pessoas uma imagem de que ela pode ter algum tipo de limitação cognitiva, por exemplo. Ou a pessoa que fala muito assim, que coloca a voz para trás, como eu tô fazendo agora, tá vendo? Gera medo, gera afastamento das pessoas, porque parece que é uma pessoa brava. Ou a pessoa que fala assim, com a voz muito suave, muito na cabeça, pode passar uma imagem de uma voz onde a pessoa tem uma infantilidade e que não necessariamente representa quem essa pessoa é. Então, gente, falei para vocês do tom, falei da intensidade, do ritmo de fala, da ressonância e agora falta falar da entonação. O que é a entonação? São as ênfases que você dá nas palavras. Então, você usa as ênfases adequadas para que elas gerem um sentido do que você de fato quer passar. Isso é importante. O quanto você consegue colocar ênfase nas palavras adequadas para gerar a intenção de discurso que você verdadeiramente quer. Muitas vezes, eu tenho certeza que você já passou por uma situação que é assim, ó. Você tá falando lá com a pessoa, aí você fala assim, poxa, mas... Aí você fala alguma coisa pra pessoa e ela diz assim pra você, poxa, mas não foi isso que eu quis dizer. Olha que interessante. Não foi isso que eu quis dizer. As palavras tiveram um significado, mas a intenção, pela voz, pela entonação, deu outro sentido. Pode passar no sentido de arrogância, de irritabilidade, de falta de paciência, sei lá. Pode passar no sentido que não é o que você queria. Não era o que você queria, mais ou menos. No fundo é o que você queria, mas a palavra não dizia aquilo, sabe? Então é a mesma coisa de eu falar assim pra você aqui, boa noite, gente, tudo bem com vocês? Eu tô dando uma boa noite, mas não tô nada animada, né? As palavras são educadas, mas eu não tô passando uma imagem de que eu tô, nossa, animada, feliz. Então, entonação é isso. Entonação são as ênfases que marcam a nossa fala, tá, gente? Então, o quanto é importante usar essas características de maneira harmônica, de maneira equilibrada, para que esses recursos gerem sentido adequado ao que você quer falar, certo?